Oi, gente, então, esse aqui é mais um episódio, no caso o primeiro, de precisava tirar isso da minha cabeça antes que isso me enlouquecesse completamente. Eu tenho pensado muito esses dias sobre múltiplas realidades, realidades paralelas, linhas do tempo, tem vários nomes para isso, né? Mas isso tá vindo muito na minha cabeça, é um assunto que eu gosto bastante. Não vai ter uma sequência lógica aqui, porque eu não escrevi nada, não fiz roteiro, eu só liguei a câmera e tô falando o que vier na cabeça. Então, assim, o que eu tava pensando sobre esse assunto esses dias? É muito interessante como todo mundo que fala sobre isso, sobre como pular e mudar a sua linha do tempo, sempre fala que a gente tem que primeiro sintonizar com a energia daquele lugar, né? Existe a abordagem mística e existe a abordagem da neurociência, que falam sobre esse assunto. Eu gosto muito das duas. Claro que tem outras, né? Mas essas são as mais legais, na minha opinião. Então, assim, acaba que as duas falam a mesma coisa, só que em linguagens diferentes, claro, né? A gente tem que, o que eles recomendam? A gente precisa se adaptar a essa nova vida que a gente espera alcançar. Então, a vida da nova linha do tempo. Então, a gente primeiro, nessa daqui que a gente já tá, tem que começar a fazer as coisas para que a gente consiga estar naquela outra vida. Então, existem várias formas de entender isso, e uma das formas que me ajudou a trabalhar um pouco melhor esse assunto é justamente me acostumar a estar no novo papel que eu vou ocupar. Então, vamos lá. Em uma vida eu sou uma advogada e na outra vida eu sou uma médica. Assim, para ficar bem clara a diferença, né? Eu não posso simplesmente achar que na minha rotina de advogada eu vou conseguir cumprir os papéis e as responsabilidades de uma médica. Então eu preciso começar de agora a entender como é viver sendo uma médica, para que quando eu chegue lá eu não acabe sendo péssima para os meus pacientes, por exemplo, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, é nesse sentido que eu entendo a coisa. Se eu quero ter uma vida em que eu tenho um casamento, eu preciso me comportar e entender quais são as habilidades que eu preciso trabalhar para ser uma pessoa que está em um casamento. Do mesmo jeito, se eu quiser ser uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que gosta do seu físico, que quer um traço de personalidade, que quer um hobby novo. Todas essas coisas são formas de se adaptar a essa nova linha do tempo que você quer alcançar, que você quer chegar, né? Então, o pulo da linha do tempo que o pessoal fala é justamente possível. Esse canal, ele é aberto, ele é possibilitado pelas coisas que a gente faz para que aquilo ali abra o caminho para que a gente vá. Então, por exemplo, eu não posso chegar na porta de pular de uma linha do tempo para outra e dizer, eu quero ir para essa linha do tempo que eu sou uma médica. Aí a porta vai perguntar para você, e aí a porta pode ser a vida, Deus, o universo, as energias, o seu inconsciente e tudo mais. Vai perguntar para você, tá, mas você consegue responder esse questionário aqui, por exemplo? Se eu te der esses testes aqui, você passa. E aí você vai lá e se você não tivesse preparado, você não vai passar. E aí você não vai conseguir atravessar para outra linha do tempo, sabe? E isso tudo pode ser usado em qualquer aspecto da sua vida. Pode ser usado para treinar e desenvolver novas habilidades, para chegar em um novo patamar, para ir para qualquer lugar que você queira, assim, não um lugar físico. Também pode ser físico, se é o que você quiser, mas estou falando mais assim de objetivos de vida, né? Isso é uma coisa que me passa muito pela cabeça e eu fui criando alguns hacks mentais sobre isso
para conseguir decifrar melhor alguns caminhos que às vezes eu achava muito complicados de alcançar e de seguir. Então, o papo, né, a conversa sobre linha do tempo e como pular de uma linha do tempo para outra é muito interessante, porque acaba deixando mais poético, assim, a coisa de desenvolvimento pessoal, de evolução, de alcançar os nossos objetivos. Então acho que talvez seja por isso que eu gosto, acho interessante. Mas de verdade é um assunto bem amplo. E aí, se você vai por uma linha mística, a galera vai abordar de um jeito. Se você for pelo caminho da neurociência, vai ter outro jeito, mas acaba falando da mesma coisa, né? O da neurociência é legal e eu tava lendo sobre... Não é um livro sobre linha de tempo, mas acaba que eu uso as coisas que eu vou aprendendo lá para poder adaptando e aprofundando os outros conhecimentos. A gente faz isso com todas as coisas da vida, enfim. É o livro O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Eu nunca sei falar o nome dele, mas é isso aí, Jung. E é um livro muito legal porque fala justamente sobre a linguagem que o nosso inconsciente usa para trazer para nosso nível de consciência as coisas que a gente já entendeu lá no fundo, mas que a gente ainda não compreendeu. E esse negócio de eu sei uma coisa, mas eu ainda não sei ela de verdade, é muito legal, porque quantas vezes a gente não já, tipo assim, eu sei que a melhor opção pra mim é fazer exercício, comer direitinho, manter meus hábitos, manter minha disciplina, mas eu ainda não consigo realmente entender por que isso faz sentido. Assim, é meio complexo, talvez esse exemplo não sirva muito bem, mas é aquela coisa de eu sei que esse é o melhor caminho pra mim, mas por algum motivo lá no fundo eu não consigo realmente seguir aquele caminho. Então talvez sirva, né? Como é que eu posso explicar? O nosso inconsciente, ele tá ali sempre mandando esses alertas e ele é mais rápido do que a gente, porque eu não sei exatamente porquê, né? Eu ainda tô lendo o livro, mas o inconsciente sempre acaba sabendo mais rápido das coisas e ele precisa ajudar a gente a entender como e porquê e pra onde, sabe? Todas essas coisas. Então ele tem um trabalhão para poder passar pra gente o que é que isso tudo significa. Então, a linguagem que ele vai usar para cada pessoa para poder explicar essas coisas que ele já entendeu, ela vai ser extremamente subjetiva. E aí a coisa da linha do tempo também entra nisso aqui, porque no meu subjetivo faz sentido você tratar sobre as coisas dessa forma, né? E aí vem a sacada de como o seu inconsciente e o seu consciente podem trabalhar de forma coesa para alcançar o objetivo e também para entender se aquele objetivo é realmente um bom objetivo para você ter ou se você só acha que é, mas ele não é. Enfim, talvez a gente tá divagando aqui, a gente, meu cérebro e meu inconsciente e todas as realidades paralelas. Mas é porque são coisas que eu sempre fico assim, meu Deus, isso é muito da hora. Um assunto que também surge quando, pessoalmente falando, né, quando eu lembro dessa coisa das realidades paralelas, é o déjà vu. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de déjà vu. Eu tava contando esses dias para uns amigos que, pra mim, quando eu tenho um déjà vu, é como se eu tivesse acessado uma linha do tempo pro futuro. E aí eu segui fazendo essa coisa e eu me dei a oportunidade, voltando para esse ponto em que eu tive o déjà vu, de escolher se eu realmente quero seguir para essa linha do tempo ou se eu vou para outra. Meio complexo, né? É como se fosse um ponto, justamente um ponto, só que o contrário. Saindo do futuro e voltando... Eita, meu ombro estralou. Voltando para me dar a oportunidade de decidir se eu vou querer seguir por essa linha do tempo ou não.
Não, nem todos os meus déjà vus são dessa forma, mas às vezes eu sinto como se fossem, assim, é uma sensação muito específica, sabe? E aí, quando eu tenho esse déjà vu, eu fico, opa, isso aqui eu acho que é um sinal para que eu preste atenção e veja se eu realmente quero seguir fazendo essa coisa que eu tava planejando fazer ou não, essa coisa que eu ia falar, para ver se eu realmente vou falar isso ou não. E assim eu consegui observar alguns padrões que se repetem quando eu tenho essa sensação específica que vem com o déjà vu. E aí o déjà vu também acontece em outros momentos, mas enfim, aqui no assunto que a gente está tratando, que é justamente das realidades paralelas e linhas de tempo, ele entraria dessa forma. Então, para mim existe na visão do tempo, né, contínuo, a gente tem o passado, o presente e o futuro, e aí a gente teria aqui, nesse exemplo que eu dei, a possibilidade de passar pela porta do presente para o futuro, mas também de lá no futuro voltar para poder passar por outra porta. E essas duas opções, existem milhares, né, mas nesses dois casos a gente tem a opção de mudar a linha do tempo e escolher um outro caminho que pode levar a um outro lugar, com outras pessoas, outra vivência, e pensar na consequência da mudança da linha de tempo também é algo que eu fico assim, é muito legal, porque em uma linha do tempo, acho que vocês já devem ter visto aquele filme Tudo em Todo Lugar o Tempo Todo, né? E aí você pode conhecer a pessoa em todas as linhas do tempo, mas ela não vai ter o mesmo papel na sua vida, ou vocês não vão ter o mesmo tipo de relação da mesma forma em todas as linhas do tempo. Então pode ser que essa pessoa ela seja obrigatória na sua vida, pode ser que você nunca vai conhecer a pessoa se você não tiver ido por aquela linha, ou se você tiver escolhido outra, você nunca vai nem encontrar com aquela pessoa, né? Vai passar batido ali. E essas coisas, assim, ficam na minha cabeça e, tipo, é muito legal. Antigamente, mais jovem, né? Eu ficava muito tempo pensando sobre isso. No começo dá um pouquinho de ansiedade, quando você fica pensando demais em o que eu escolher vai alterar. Mas aí, experimentando os pulos de linha de tempo, indo pra lá, indo pra cá, nessa linguagem que a gente tá tendo, você percebe que não é tão complexo assim, não é tão definitivo. Eu acho que a palavra para a ansiedade é definitivo. Então, se você tá lá, e você fez uma escolha para ir para uma linha do tempo, nem sempre aquilo ali vai ter uma consequência definitiva na sua vida. E aí você vai poder experimentar outras coisas também, pular para outras e assim vai. Existem várias opções aí nessa jornada da nossa vida. Então a ansiedade ela foi diminuindo com o tempo. Eu acho que era mais ansiedade de iniciante, assim, de uma pessoa que ainda estava aprendendo e vivenciando várias coisas com relação a linhas de tempo e escolhas, né? Porque no fim das contas as portas para mudar a linha de tempo são escolhas que começam nas micro escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, e a escolhas importantes, e a destravar no inconsciente algumas coisinhas que atrapalham que a gente consiga passar pela porta para ir para outra linha do tempo. Então por isso que eu não consigo sair da mistura do misticismo para a neurociência. Para mim os dois estão interligados, não dá para tratar sobre esse assunto falando só de uma forma mística, só de uma forma neurocientífica. Até dá, né? Mas a mais legal é a que une os dois, porque o mundo ele é complexo. Então por que eu vou segregar, botar um de cada lado e ver só de um jeito, se dá para unir os dois jeitos e eles funcionam muito bem juntos? Pelo menos tem funcionado para mim. Então era isso. É uma parte do que eu tenho pra falar sobre isso, mas por hoje vai ser só. E aí depois que meus pensamentos estiverem agitados de novo, eu volto aqui. Pode ser que eu não volte também. Mas se eu voltar, eu volto. Tchau!